Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das peças mais importantes de um computador e que, curiosamente, é uma das mais subestimadas também. Pensa nela como a base de tudo, a fundação que garante que cada componente trabalhe em perfeita harmonia. É isso mesmo, estamos falando da placa-mãe. Já parou para pensar nisso? A gente ouve falar do processador super rápido, da placa de vídeo poderosa, da memória ágil. Mas assim, como é que todos esses componentes geniais conseguem conversar entre si? O que une tudo isso para formar o computador que a gente usa todo dia? Pois é, a resposta para essa pergunta é essa peça aqui, a placa-mãe. A analogia perfeita é a seguinte: se o processador é o cérebro do computador, a placa-mãe é o sistema nervoso. É essa grande placa de circuito que funciona como a espinha dorsal, onde absolutamente tudo, sem exceção, se conecta. Então vamos mergulhar de cabeça nesse universo. A gente vai entender direitinho qual a função dela, fazer um tour pelos seus principais pontos, falar sobre os diferentes tamanhos, abordar a parte crucial da compatibilidade e, no final, descobrir como ela acorda o computador. Vamos lá! Para começar, vamos reforçar essa ideia central. A função mais importante da placa-mãe é ser a grande conectora. É a principal via de comunicação que permite que todos os componentes troquem informações. Tecnicamente falando, a definição é essa: uma placa de circuito impresso que serve como base. Nela, a gente instala os componentes principais e é ela que oferece todas as portas e conexões para o resto, do mouse ao HD. E olha, para visualizar isso, a analogia da cidade é simplesmente perfeita. Imagina que o processador é a prefeitura e a memória RAM são os escritórios comerciais. A placa-mãe nesse cenário não seria um prédio, ela seria toda a infraestrutura. As ruas, a rede elétrica, as linhas de telefone, tudo que permite que a cidade funcione. Sem ela, cada componente seria só uma ilha isolada, sem conseguir se comunicar com ninguém. E já que estamos falando de cidade, que tal a gente fazer um tour para ver como essa cidade de circuitos se organiza? Vamos explorar os bairros mais importantes da placa-mãe. O primeiro ponto, e talvez o centro de tudo, é o soquete da CPU. É bem aqui que o cérebro da operação, o processador, fica encaixado. A função dele é dupla. Primeiro, transmitir os dados entre a CPU e todo o resto do sistema e, claro, fornecer a energia que o processador precisa para funcionar. Geralmente, bem ao lado, a gente encontra os slots de memória RAM. Pensa neles como a memória de trabalho da cidade, sabe? Onde as informações do dia a dia são acessadas e manipuladas bem rápido. As placas mais modernas podem ter 2, 4 ou até mais slots. E o formato deles é que vai dizer qual tipo de memória pode ser usada ali, como DDR4 ou a mais nova DDR5. Um pouco mais para baixo, a gente vê os slots de expansão, principalmente os do tipo PCIe ou PCI Express. É aqui que a mágica da personalização acontece. Quer gráficos de ponta para jogos? É aqui que a placa de vídeo entra. Precisa de uma placa de rede mais veloz ou uma de som profissional? É para isso que eles servem. E onde é que ficam os dados que a gente quer guardar para sempre? Nos conectores de armazenamento. Os mais tradicionais são as portas SATA, usadas para HDs e SSDs. Já os mais modernos são os slots M2, que são para aqueles SSDs super rápidos que parecem um pente de memória. É aqui que o sistema operacional, os programas e todos os nossos arquivos ficam guardados. Para fechar o nosso tour, temos o painel traseiro. Pensa nele como se fossem os portos da cidade, a conexão dela com o mundo lá fora. É aqui que a gente conecta o teclado, o mouse, o monitor, as caixas de som, o cabo de rede, enfim, tudo que nos permite interagir com a máquina. Ok, agora que a gente já conhece os bairros, precisamos falar sobre o tamanho da cidade. Porque nem todas as placas-mães são feitas do mesmo tamanho. E o formato delas, que a gente chama de form factor, é um fator decisivo na hora de planejar um PC. Os 3 tamanhos mais comuns que a gente encontra por aí são ATX, Micro ATX e Mini ITX. O ATX é o padrão grandão, com mais espaço para colocar mais coisas. O Micro ATX é um meio termo bem popular, mais compacto. E o Mini ITX é minúsculo, perfeito para quem quer um computador pequeno e discreto. O ponto crucial aqui é: o tamanho da placa-mãe precisa ser compatível com o gabinete do PC. Uma não cabe na casa da outra. E isso nos leva a uma parte que é, talvez, a mais importante para quem está pensando em montar um PC: a compatibilidade. É sério, é aqui que um pequeno descuido pode custar bem caro. O ponto mais importante é este. Antes de comprar qualquer peça, é bom ter um checklist mental. São só 3 perguntas. Primeira: o soquete do processador na placa-mãe é o mesmo modelo do processador que eu escolhi? Segunda: o tipo de memória RAM que eu estou comprando é o que essa placa suporta? E terceira:
O tamanho da placa, o tal do form factor, cabe no gabinete? Ignorar qualquer uma dessas perguntas, bom, é um erro que pode doer no bolso. E vamos reforçar essa questão da memória RAM, porque esse é um dos erros mais comuns. Memórias DDR4 e DDR5 não são diferentes só na velocidade, não. O encaixe físico delas no slot é diferente. Tem um pequeno corte no conector que muda de lugar. Ou seja, se comprar o tipo errado, o pente de memória simplesmente não vai encaixar. É um erro que te impede de sequer terminar de montar o computador. Então, muita atenção aqui. Certo, tudo conectado, tudo compatível. Mas o que acontece no exato momento em que a gente aperta o botão de ligar? É hora de falar sobre a primeiríssima coisa que a placa-mãe faz. Essa primeira ação é comandada por um software bem básico, que fica gravado num chip na própria placa, chamado BIOS ou, nos computadores mais modernos, UEFI. Pensa nele como o programa inicial que acorda todo o hardware, checa se todos os componentes estão respondendo e só então passa o controle para o sistema operacional, como o Windows. E a evolução do BIOS antigo para o Wi-Fi moderno é gigante. O BIOS era todo em texto, mais lento para iniciar e tinha umas limitações, tipo não conseguir reconhecer HDs muito grandes. Já o Wi-Fi é todo gráfico, dá para usar o mouse, é muito mais rápido na inicialização e tem recursos de segurança bem mais avançados. Hoje em dia, praticamente todos os computadores novos já vêm com o Wi-Fi. E assim a gente chega ao fim da nossa jornada e a mensagem principal é esta. A placa-mãe é a fundação silenciosa, mas extremamente poderosa de qualquer computador. Ela não é a peça que vai dar mais performance nos jogos, é verdade, mas a escolha certa é o que garante que todos os outros componentes, naqueles que a gente investe mais, possam entregar o máximo do seu potencial. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Sabendo que a placa-mãe dita tantas regras de compatibilidade, qual peça deveria ser a primeira a ser escolhida na hora de planejar um PC novo? Seria o processador que define o tipo de soquete ou seria a própria placa-mãe, que define todo o resto? Fica aí a pergunta para guiar os próximos passos no mundo do hardware. Obrigado por acompanhar.